Oi pessoal, no vídeo desse mês do Leitura das Minas eu resolvi falar sobre alguns livros que eu li recentemente e que coincidentemente todos acabavam abordando o mesmo tema, que é a questão da identidade e como a gente descobre a nossa própria identidade e assume essa identidade diante do mundo e como isso é empoderador. Isso geralmente acontece quando a gente tá na fase da adolescência, na escola ainda, ou então na faculdade, lá pelos 20 e poucos anos. Então as protagonistas de todos os livros são mais ou menos nessa faixa. Mas eu acho que sim, você pode gostar desses livros independente da idade que você tenha. O primeiro livro que eu queria mostrar pra vocês chama Geekerella, da Ashley Poston. É um lançamento bem recente da editora Intrínseca. Aliás, todos os livros que eu vou falar nesse vídeo foram lançados mais ou menos recentemente aqui no Brasil, assim, todos com certeza esse ano. Esse livro é uma gracinha, ele é um abraço quentinho, inclusive ele poderia estar naquele vídeo que eu fiz dos livros que são um abraço quentinho, porque é uma história de uma Cinderela do século XXI, a Danielle, ou Elle, como ela gosta de ser chamada, é uma adolescente que é muito nerd, ela adora uma série de ficção científica que ela curtia muito com o pai dela, antes dele falecer, e vão fazer um remake, um filme da série que ela adora. E ela fica desesperada. E no papel do personagem principal do remake, eles vão usar um ator que é gatinho e fez sucesso numa série adolescente que se chama Darian. E todas as adolescentes são apaixonadas por ele, inclusive as meias-irmãs da Ellie. E a Ellie tá desesperada porque ela tá achando que vão destruir aquela série que ela amava com esse menino lá da série adolescente que não sabe atuar. E aí, acontece uma coisa, que é realmente coisa de livro, mas é muito fofinho. O Darian e a Ellie, eles começam a se falar por mensagem. Só que eles não se conhecem, e ela não sabe que ele é o ator do filme, que ela tá inclusive falando super mal no blog dela. E aí eles começam a gostar um do outro, sem se conhecer de fato. E aí o resto vocês já podem imaginar. O que eu amei nesse livro, especialmente, é essa coisa da identidade geek, ou então nerd, que ela assume pra ela, mesmo sendo ridicularizada pela madrasta, pelas irmãs, não tendo nenhum amigo com quem ela pudesse compartilhar isso. Aquilo é uma coisa muito dela e ela preserva, assim, sempre isso. Ela é muito fiel a ela mesma, no livro todo. E as referências a todo esse universo nerd que tem no livro são muito legais, assim, se você gosta desse tipo de coisa, de ficção científica, de fantasia, você vai pegar várias das referências. Esse não é o livro mais profundo do mundo e não pretende ser, mas ele é extremamente divertido, fofo, e ele cumpre com o seu papel, que é entreter. Então se você tá querendo uma leitura bem levinha, bem divertida, bem gostosinha, e que vai, assim, reforçar a sua autoestima geek, eu recomendo esse livro. O próximo livro que eu trouxe é de uma autora brasileira, a Vivi Morey, também foi lançado esse ano, chama Fui. E ele é muito interessante porque ele narra uma experiência que a própria autora teve, que é a experiência do intercâmbio. A Luli, a protagonista desse livro, ela é um pouco mais velha do que as outras protagonistas dos outros livros que eu trouxe hoje. E ela tá assim, mais ou menos na faixa dos 20 anos e vai passar 4 meses nos Estados Unidos a trabalho, no intercâmbio, na verdade, numa estação de esqui. E ela tá doida pra fazer essa viagem, ela tá muito empolgada, mesmo deixando a mãe dela pra trás, o namorado pra trás. E ela vive vários conflitos por conta disso, né? Porque como você se divide dessa forma, como você, ao mesmo tempo que se mantém fiel ao que você se descobre uma nova pessoa nessa nova experiência. E essa viagem é uma grande oportunidade em que ela enfrenta várias inseguranças dela, várias incertezas, vai conhecer muita gente nova, vai estar num ambiente estranho. Tudo isso ajuda pra que ela se descubra realmente e se fortaleça. Então eu achei muito, muito legal esse livro por isso. Ele não é um épico com ninguém salvando o mundo, mas é sobre uma garota descobrindo quem ela é através de uma viagem. A escrita da Vivi é super divertida, a Luli é uma protagonista muito fofa, muito querida. Eu tenho certeza que vocês também vão se encantar por esse livro. O próximo livro que eu queria mostrar pra vocês chama Apenas Uma Garota, da Meredith Russo, um lançamento também bem recente da editora Intrínseca. E ele foi um dos livros mais fantásticos que eu li esse ano. Ele é sobre a experiência de uma menina trans no ensino médio, no colégio. Eu achei fantástico, porque não é um tema que a gente vê muito na literatura YA ou na literatura jovem adulta. E o mais incrível desse livro
que é escrito, inclusive, por uma pessoa trans, né? A Meredith é trans. A menina da capa, a modelo da capa, é trans também. O mais incrível desse livro, pra mim, é que, assim, antes de ler, eu confesso que eu tava com o pé atrás, porque eu achei que fosse ser mais uma daquelas histórias de horror que a gente lê sobre pessoas trans sofrendo violência, sofrendo com preconceito e tudo mais. E, assim, lógico que isso também tá presente na vida dela, porque não é um conto de fadas. Mas não é só sobre isso. O livro, na verdade, é sobre a experiência de uma garota adolescente no colégio. É tudo o que você esperaria de um livro desse gênero. Ela conhece um gatinho, ela se apaixona, tem todo aquele frio na barriga, ela faz novas amigas, ela se muda pra uma cidade diferente, tentando reconstruir o relacionamento dela com o pai. É muito bonitinho, tem vários momentos em que você fica... E tem outros que, assim, eu quase chorei. Mas não porque o livro seja trágico nem nada assim, mas porque tem umas passagens que eu realmente achei muito tocantes. Enfim, eu só posso recomendar muito essa leitura. Ainda mais se você, como eu, nunca tinha lido um livro assim focado na experiência de uma pessoa trans. Enfim, eu só posso recomendar demais esse livro. Me surpreendeu muito positivamente. Eu amei. O próximo livro também é um lançamento bem recente da editora Valentina, chama Dumpling, da Julie Murphy. E, inclusive, tá sendo adaptado pra um filme. O filme deve sair ano que vem, com a Jennifer Aniston no papel da mãe da protagonista. E, nossa, esse livro é incrível demais. Vocês têm que ler. Todo mundo tem que ler esse livro. Ele é sobre uma menina no colégio também, como a maioria dos outros que eu falei, que é gorda. Mas ela é super confiante, ela ama o corpo dela. Ela não quer emagrecer, ela não quer mudar. O livro não é sobre isso, sobre uma pessoa gorda querendo emagrecer. E, nossa, eu achei isso fantástico. Porque o que mais a gente vê nos livros, nos filmes, toda a mídia voltada pra adolescentes, é justamente essa questão dessa obsessão com o corpo, essa coisa de você tem que ser magra. Todas as protagonistas sempre magras, lindas, maravilhosas. E não, a gente aqui tem uma protagonista maravilhosa, linda, e que é gorda. E não se envergonha disso. E aí ela usa biquíni, inclusive ela fala aqui: há algo no biquíni que faz com que as mulheres achem que precisam conquistar o direito de usá-lo. E isso é um absurdo. Na verdade, o critério é muito simples. Você tem um corpo, não tem? Então veste um e manda ver. E é demais. Ela também, obviamente, conhece um gatinho e aí se apaixona por ele. E é aí que começam todas as inseguranças dela. Mas eu achei isso muito interessante, apesar de algumas pessoas terem criticado, porque é óbvio que a gente fica inseguro quando tá num relacionamento, quando tá gostando de uma pessoa, quando o mundo inteiro, inclusive, diz pra você que seu corpo não é adequado. Por mais confiante que você seja, você vai ter momentos de insegurança. Então, seria muito irreal se ela fosse só autoconfiante o tempo inteiro. A mãe dela foi Miss num concurso super badalado lá na cidade dela, que era o Miss Jovem Flor do Texas. Então ela vive com esse peso ainda, né? A mãe, que era Miss, ainda vive em função do concurso, a cidade gira em torno do concurso. E ela totalmente inadequada para os padrões do concurso. Mas aí ela vai lá e resolve se inscrever no concurso também. E samba na cara da sociedade. E leiam esse livro, é maravilhoso. E o último livro que eu queria trazer pra vocês chama O Ódio que Você Semeia. Foi publicado agora recentemente pela editora Record. Eu tenho a edição americana, The Hate to Give, né, da Angie Thomas. Mas a capa brasileira é exatamente igual a essa. Então podem procurar nas livrarias, porque esse livro é maravilhoso. Tá com certeza no meu top 10 livros do ano. É incrível. Todo mundo tem que ler esse livro também, tá? Eu sei que eu tô falando isso de vários livros hoje, mas é verdade. Tem que ler sim. A Angie Thomas começou a escrever, teve a ideia, na verdade, de escrever esse livro por conta do movimento, o Black Lives Matter, né, que é Vidas Negras Importam, lá nos Estados Unidos, que começou como uma reação às mortes de jovens negros por policiais, né, os jovens que estavam desarmados, que foram mortes estúpidas, não tinha por que acontecerem, mostrando a desvalorização realmente que as vidas negras têm naquela sociedade, né, na nossa também. E aí, também é um romance YA, né, a protagonista também é uma adolescente, também tá no ensino médio, o nome dela é Star. E a Star é muito interessante, porque ela flutua entre dois mundos. Ela mora num bairro de periferia, onde a maioria da população é negra, é humilde, onde tem muita violência. O pai dela é um ex-presidiário que já esteve envolvido com tráfico de drogas. E ela frequenta uma escola que fica num bairro mais chique. Ela frequenta uma escola particular, em que ela é uma das pouquíssimas negras naquele colégio. Ela e o irmão dela, basicamente, acho que são os únicos negros do colégio. E aí ela inclusive fala que a própria linguagem dela muda quando ela tá na escola e quando ela tá em casa, assim, a forma de falar as coisas muda. E aí o que acontece, né, na história?
o melhor amigo dela é assassinado por um policial na frente dela. Eles estavam, inclusive, no carro ouvindo o rapper, né, o Tupac Shakur, que é o autor da música, que chama Thug Life. E aí o Khalil, que é o melhor amigo da Sarah, ele conta pra ela que Thug Life, na verdade, significa, né, as iniciais, que é The Hate You Give Little Infants Fucks Everybody. E na tradução seria que o ódio que você dá pras criancinhas, né, ferra com a vida de todo mundo. E basicamente a autora pegou, né, a autora que também já foi rapper quando ela era mais jovem, ela pega a letra dessa música pro título do livro e tem tudo a ver. Porque o livro fala justamente disso. Fala sobre o racismo e a falta de oportunidade e como isso vai ferrar com todo mundo na sociedade, não apenas as pessoas que estão sendo excluídas. A Sarah, ela vê, então, esse amigo ser assassinado, ela é a única testemunha. E aí viram naqueles casos de televisão e aí ela tem que depor e ela tem medo também. A família dela tem medo. Ela acaba se encontrando nessa identidade dela, assim, como militante mesmo do movimento negro, do movimento do Black Lives Matter. E aí ela começa a encontrar a própria voz dela nisso. E nossa, é poderosíssimo esse livro. Eu acho que, de verdade, todos vocês deviam ler. E aí, agora que eu já falei de vários livros que todos vocês deviam ler, eu quero muito que vocês me contem nos comentários embaixo o que vocês acharam, se vocês já leram algum deles, ou se algum chamou a atenção e vocês pretendem ler. Essa semana começa a Bienal Internacional do Livro aqui do Rio. Eu vou estar lá com a Aline Bonato, cobrindo o evento pra Capitolina. Então, assim, se vocês virem a gente, por favor, venham dizer oi, tá bom? E é isso. Até a próxima. Um beijo!